Crer no criacionismo ou no evolucionismo? Acreditar que foi Deus quem fez o universo ou que o mundo é um resultado de um longo processo de evolução? Aleluia! Honras e glórias ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certamente, todos nós temos muitas questões a respeito das origens das coisas que ainda não conseguimos explicar completamente. Mas é justamente neste ponto que entra a fé. Em Hebreus 11:3 está escrito: pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fósseis de dinossauros e outras criaturas extintas foram encontrados em diversas partes do mundo, e métodos científicos como análise de camadas geológicas e a medição do decaimento radioativo indicam que esses animais viveram há milhões de anos. Além disso, fósseis de hominídeos sugerem uma longa história evolutiva dos seres humanos. Por outro lado, a cronologia bíblica, baseada nas genealogias e narrativas das Escrituras, apresenta uma visão diferente. Segundo essa perspectiva, o universo e a Terra têm cerca de 6.000 anos, com a criação de Adão como um evento único e recente, conforme descrito no livro de Gênesis. Dessa forma, temos duas principais perspectivas sobre a origem do universo e da humanidade: o evolucionismo, fundamentado em teorias científicas e evidências fósseis, e o criacionismo, que se baseia na fé e na autoridade da Bíblia como relato verdadeiro da criação divina. Hoje quero conversar com você que é cristão, mas talvez ainda não tenha suas ideias bem firmadas sobre a origem do mundo. Pode ser que você pense que esse assunto não tem muito a ver com sua fé, mas quero mostrar que ele é mais importante do que parece. O que acreditamos sobre a criação do mundo afeta diretamente como entendemos o pecado, a redenção e o sacrifício de Cristo. Vamos explorar juntos como a visão bíblica da criação não apenas fundamenta a nossa fé, mas também nos conecta à justificação, à salvação e à esperança eterna em Jesus Cristo. Acompanhe comigo e descubra como essa questão toca o coração da nossa crença. Crer no criacionismo ou no evolucionismo? A guerra espiritual por trás dessa escolha. Para muitos, a questão de crer no criacionismo ou no evolucionismo pode parecer apenas uma questão pessoal, uma escolha entre duas visões de mundo. Mas, como cristãos, precisamos entender que essa discussão vai muito além de uma simples questão científica ou filosófica. Há uma batalha espiritual profunda por trás dessa questão que visa minar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando se nega o criacionismo, estamos negando o Criador. Óbvio, não é verdade? E isso tem implicações sérias para a nossa fé. Vamos refletir sobre o que está em jogo aqui. Se Deus não criou o mundo, então, de acordo com essa visão, o homem não tem nenhuma obrigação moral de temer a Deus ou obedecer aos seus mandamentos. O que seria o pecado? O que seria o certo ou o errado? Para aqueles que acreditam na evolução, moralidade é uma convenção social, algo relativo. Não há um padrão absoluto de moralidade e, portanto, não há necessidade de um julgamento final. Não haveria motivo para a salvação nem para um Salvador. Contudo, veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus
há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. A realidade de que Deus é o Criador implica uma responsabilidade moral de viver segundo os seus mandamentos. Se essa verdade for negada, toda a estrutura moral e espiritual do Evangelho desmorona. A necessidade de salvação se perde e, por consequência, a cruz de Cristo perde o seu sentido. Em Romanos 5,12, Paulo nos diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte entrou no mundo através de Adão, o primeiro homem, e com ela o pecado. Mas, se a morte já existia antes de Adão, como poderiam os supostos ancestrais de Adão ter morrido, como afirma o evolucionismo? E mais, se a morte já existia, como o pecado de Adão poderia ser a causa da morte no mundo? É isso que devemos entender. A história de Gênesis, que relata a criação de Adão como o primeiro homem, é a fundação da nossa fé. Se Adão não existiu, se ele não caiu em pecado, então o Evangelho perde sua base. A necessidade de um Salvador perde o seu verdadeiro significado. Agora, vamos comparar duas linhas de pensamento sobre a origem do homem, uma proveniente da Bíblia e a outra da teoria evolucionista. De acordo com a Bíblia, a criação de Adão ocorreu há 5.784 anos, com base na interpretação das genealogias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. O calendário judaico segue uma contagem das gerações desde Adão até os dias atuais, baseando-se em textos como Gênesis 5 e 11, onde as idades dos patriarcas são registradas. A data de 5.784 anos vem do cálculo de que a criação do mundo, conforme descrito na Bíblia, ocorreu em 3.760 a.C. e que Adão foi criado no sexto dia da criação, conforme Gênesis 1, 26 a 31. Essa cronologia está intimamente ligada à leitura literal das Escrituras. Por outro lado, o evolucionismo propõe que os seres humanos modernos, Homo sapiens, surgiram de um longo processo de evolução a partir de ancestrais comuns com outros primatas, como os chimpanzés. De acordo com a datação científica, os primeiros representantes do gênero Homo, do qual os humanos modernos fazem parte, surgiram cerca de 2,5 milhões de anos atrás, como Homo habilis, um dos primeiros hominídeos, segundo considerado um dos nossos ancestrais diretos. Mais especificamente, os Homo sapiens, ou seja, o ser humano moderno, surgiram em torno de 200.000 a 300.000 anos atrás, conforme os estudos científicos de fósseis e DNA mitocondrial encontrados em várias partes do mundo, como no norte da África. A diferença entre essas duas estimativas de tempo é absolutamente marcante. Se, segundo a tradição judaica, a criação de Adão ocorreu aproximadamente 5.784 anos, isto está em total contradição com a visão evolucionista, que coloca o surgimento da raça humana a cerca de 200 a 300 mil anos. Para um cristão que adota a visão evolucionista, é difícil reconciliar essa grande diferença de tempo com o relato bíblico de uma criação jovem em que Adão é o primeiro ser humano criado diretamente por Deus. Mais ainda, a evolução sugere que a humanidade emergiu gradualmente uma série de espécies de hominídeos, o que coloca em dúvida a ideia de um primeiro homem, Adão, e sua queda no pecado, como descrito nas Escrituras. Se o homem evoluiu ao longo de milhões de anos, não há um ponto claro de criação
como descrito em Gênesis, e a queda de Adão se torna uma alegoria ou uma explicação simbólica. Jesus Cristo e a redenção. O Evangelho é claro. Deus, o Criador, se fez carne em Jesus Cristo e veio à Terra para salvar os descendentes de Adão da morte e do pecado. João 1,14. Mas se o homem não foi criado por Deus, e se não houve queda, qual seria o motivo para a vinda de Cristo? Romanos 5, 18 e 19 nos ensina: pois assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Adão, o primeiro homem, representa a queda, a decadência, o pecado e a morte. Cristo, o segundo Adão, é a primícia da ressurreição, da salvação, da vida eterna. Se negarmos a existência real de Adão e sua queda, a obra redentora de Cristo perde o sentido. O Evangelho, portanto, se desfaz. Se a morte não entrou no mundo pelo pecado de Adão, a necessidade da cruz não faz sentido algum. Nesse caso, a Bíblia, em 1 Coríntios 15, 17, diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O homem das cavernas e a verdade bíblica. Muitas vezes ouvimos falar sobre os chamados homens das cavernas, como se fossem nossos ancestrais, meio macaco, meio humano, que viveram há milhares e milhares de anos. No entanto, para nós cristãos, a Bíblia nos ensina uma realidade diferente. Adão foi o primeiro homem e a partir dele veio toda a humanidade. Não pode ter existido ser humano antes de Adão. É possível que alguns descendentes de Adão tenham vivido como nômades ou eremitas em cavernas, mas não milhares e milhares de anos atrás. É inegável que há vestígios de presença humana em cavernas e em outros locais mais remotos da Terra, mas isso não implica necessariamente que houvesse outros humanos antes de Adão. E como Romanos 5,12 afirma, a morte só entrou no mundo por meio do pecado de Adão, o que significa que não pode ter havido morte de humanos e até de animais antes dele. Lembre-se de que o primeiro animal foi morto para se fazer vestimenta com a sua pele somente depois da queda do homem. Antes da queda do homem não havia morte. O salário do pecado é a morte. Então tudo começa a se conectar. A criação, a queda do homem, a morte, a graça e o perdão dos pecados em Cristo, a salvação, a santificação, a ressurreição, o arrebatamento. E tudo isso conectado se chama Evangelho. Aceitar a teoria evolucionista que coloca os dinossauros e outras criaturas extintas muito antes de Adão entra em contradição com a verdade das Escrituras. A morte é o resultado do pecado de Adão e, portanto, não poderia haver morte e extinção antes de Adão. Amados, como vocês já devem ter percebido, o que está em jogo aqui não é apenas uma questão científica ou filosófica, mas a própria fundação da nossa fé. O criacionismo não é apenas uma visão sobre a origem do mundo, ele é o alicerce do Evangelho. Se Deus é o Criador, ele tem a autoridade sobre a nossa vida. Se Adão foi o primeiro homem, a queda e o pecado entraram no mundo por meio dele e a salvação se tornou necessária. Negar o criacionismo é negar a base do Evangelho, porque sem a criação, sem a queda, sem o pecado, a salvação não faria sentido. A obra de Cristo na cruz é o ponto. Espero que ao refletir sobre o tema que compartilhei hoje, você tenha encontrado ensinamentos que fortaleçam sua compreensão e sua fé. A questão que discutimos não é apenas uma questão de conhecimento,
mas de decisão. Se você ainda não tomou uma postura firme na sua fé cristã, que este seja o momento de fazer essa escolha, pois ela é fundamental para o seu caminhar com Cristo. Lembre-se de que a fé não é apenas um conceito, mas uma vivência diária e uma relação pessoal com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu fico por aqui por hoje, mas antes de terminar, peço que, se o conteúdo tocou seu coração, deixe o seu like para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. E se você tiver algo a comentar, dúvidas ou até mesmo reflexões sobre o que falamos, não hesite em deixar seu comentário abaixo. Que Deus abençoe a sua jornada de fé e até o próximo vídeo. Aleluia!